Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao Café com Simone Fraga. Eu sou autora e editora da Qualis e esse é um programa que acontece todas as segundas, quartas e sextas, às 10 da manhã. Nessa temporada, eu converso com a minha audiência, respondo perguntas e entrevisto escritores que vivem da sua própria escrita. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a diferença de identidade e vitrine. Todo o contexto será voltado ao Instagram, tá? Que é onde esse conceito se encaixa melhor, né? Melhor se aplica, tá? Primeiro, vamos entender o que significa identidade e vitrine. Identidade nada mais é do que um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, e por meio das quais é possível individualizá-la, lembrar dela com facilidade, reconhecê-la, ou seja, identificá-la, sendo uma pessoa X ou Y, né? Ou uma coisa X ou Y. Já uma vitrine, no mundo dito real, você conhece como um compartimento onde a sua face principal é envidraçada, que tem como objetivo expor algo. Já no mundo digital, o seu feed do Instagram seria essa vitrine, local onde você vai expor os seus produtos, as suas ideias, né? Ou seja, o objetivo da vitrine é expor algo, né? Conseguiram entender que são duas coisas diferentes, certo? Ótimo, porque no dia a dia da produção de conteúdo existe uma grande confusão com esses dois itens. As pessoas acham que a identidade da sua marca ou do seu produto é formada ou gerada através da vitrine do seu feed. E não. A vitrine pode contribuir para que a sua marca, a sua identidade se fortaleça. Mas eu vou tirar um peso do seu coração ou dos seus ombros. Vou te mostrar que você não precisa se importar tanto com essa estética. É bonito? Claro que é. Eu não estou e nunca, né, faço isso generalizando, tá? Se você é um escritor que gosta, que já consegue postar todos os dias com frequência, né, cria conteúdos de valor para sua audiência, a audiência, né, eu já expliquei para vocês, são seguidores, no nosso caso os leitores, já criou sua identidade e agora tem facilidade em produzir feeds bonitos, estilosos, vai fundo, tá? Mas se você é, como a maioria dos autores que me procuram, né, e que tem muita dificuldade de manter sua vitrine estilosa e organizada, porque demanda de muito esforço e de tempo, eu vou dar uma boa notícia aqui para vocês. Eu tenho uma opinião que justamente porque são coisas diferentes, identidade e vitrine, que não vejo grande impacto se o seu feed ou o meu, né, não alcançarem esse patamar de exigência estética. Sabe por quê? Vamos lá. Primeiro, nós já sabemos que são menos pessoas que visitam o seu feed, né, que está me chamando aqui de vitrine, do que as que consomem o seu conteúdo no feed de notícias, correto? Aquele que você, né, entra e roda com o dedinho. Aqui já vamos demonstrando que identidade é importante. A identidade é construída em todos os posts que você aplica. Tem a ver com a sua imagem, com a imagem do seu produto, com a paleta de cores que você define para você, como que você quer que as pessoas te reconheçam, né? Um exemplo simples para figurar. Se você é uma pessoa que gosta da natureza e quer ser reconhecida desta forma, terá que ambientar o seu conteúdo para que ele leve os leitores a entenderem isso. Se você é uma defensora de animais, um defensor de animais, as pessoas só vão te reconhecer com essa identidade, né, como tal, se os teus posts tiverem essa identidade, né, essa relação. E isso serve para os gêneros literários. Então, tentem criar sua identidade levando em consideração a sua personalidade, alinhada aos seus gostos pessoais e o gênero que você escreve. Agora pensem comigo. A vitrine tradicional que conhecemos das lojas estão relacionadas diretamente à exposição do produto e o preço.
Então, atrair seguidores somente por causa da oferta. É esse o objetivo, né? Acaba te levando a um relacionamento com um leitor de exposição e preço. O interessante é que ele está voltado à comparação de preços, né? E, novamente, não generalizando, mas é óbvio, né? Vou deixar bem claro aqui que quanto mais bonito e atrativo os criativos, que são as imagens e as artes que você publica, mais chances de prender a atenção do seu leitor você vai ter. E o que eu estou falando é outra coisa, sendo mais direta para quem não entendeu. Não quero que vocês concorram com preços, porque o livro ele já tem um ticket baixo e uma cultura de que é caro. Já falamos sobre isso em outro episódio aqui do Café, né? E quando você cria um feed de exposição do produto e venda, acontece o mesmo fenômeno das vitrines do mundo real. Você para, né, o leitor para, olha, às vezes entra, compara o preço e sai. Vejam a diferença. Já quando você atrai pelo conteúdo, a pessoa está interessada no seu livro, naquele assunto, em você, no que você está oferecendo. E dessa forma, ela não está ali para comparar absolutamente nada. Ela quer mais do que você produz. Ela vai comprar o seu livro e vai permanecer com você para comprar outros depois. Para poder falar mais daquele assunto, para poder saber mais do conteúdo que você distribui. E a cereja do bolo aqui no Instagram, né, é a sua fachada. A sua suposta vitrine precisa ser, então, atenção. A sua tarefa no Instagram é fazer a pessoa parar o seu feed de notícias, né, o feed de notícias dela, para ver e ler um determinado post. Que então vai levar ela, né, a querer te conhecer melhor, ou o seu livro. Precisa ser bonito? Claro. Precisa ser atrativo? Sem dúvida. Estamos justamente falando de prender a atenção, né? Precisa ter conteúdo. Sim, esse é o bônus que te diferencia dos demais. Né? Por quê? Porque a gente vai encontrar imagens bonitas em vários locais. A gente vai encontrar coisas que chamem a nossa atenção, né, em vários locais, com vários autores. Então, qual é a diferença de cada um dos autores que estão aqui nas redes sociais e que usam o Instagram para vender? A diferença é o conteúdo. Então, ele atrai pelo conteúdo, né, e vai alinhando cada vez mais, né, aquele leitor que tem interesse com aquele assunto que você produz, que você oferece. Então, quando a pessoa ela vai para o teu feed, ela não vai por comparação, né? Ela vai porque ela já tem um interesse naquele determinado assunto. Então, encontrei aqui algo que me interessa, algo que eu quero consumir. E aí eu vou consumindo cada vez mais, eu vou ficando, né, mais próxima e vou criando uma relação. Então, o primeiro passo para vocês entenderem é que, assim, eu diria, né, eu orientaria da seguinte forma: esqueçam feed bonito, sabe? Esqueçam feed esteticamente bonito, é isso que eu quero dizer. Os posts precisam ser bonitos, né? Mas assim, eu não consigo alinhar, eu tenho dificuldade de sempre fazer aquele joguinho, né? Uma imagem de um jeito, outra do outro, para poder ficar bonitinho e tal, ou sempre igual, na mesma linha. Esqueçam isso. Por quê? Porque o seu leitor, ele é atraído pelo feed de notícias. O feed de notícias, né, é aquele que você tem o celular e você, né, roda com o dedinho. Inclusive, existe uma pesquisa que a gente roda 3 vezes, 4, né, no máximo. Por isso que a quantidade de postagens ela é importante para você conseguir pegar o maior número de pessoas, né? Porque se você postou de manhã e depois só vai postar, vamos supor, no outro dia, você vai ter mais dificuldade de uma pessoa que postou à tarde, que postou mais vezes no dia, né? Porque vai aparecer para as pessoas, talvez, mais vezes no dia. Então, assim, o feed de notícias é aquele que você, né, pega o celular e passa o dedinho. Então, assim, precisa ser atrativo, né? Para prender a atenção. Precisa ser bonito. Mas é o post, vocês entenderam? Ele tá vendo o post. E ele não pode ser fisgado para ir comparar algo. Ele precisa ser fisgado por interesse.
Opa, eu leio sobre esse gênero. Ou se for um livro mais técnico, nossa, eu preciso pesquisar sobre esse assunto. Então ele foi prendido pela atenção. Claro que aí a imagem, né, ela é importante, o criativo ele é importante, porque primeiro você vê, né, para depois você ler. Então primeiro você prende com os olhos e depois, então algo tem que te chamar a atenção e depois então você lê o conteúdo. Aí você tem um interesse. E aí eu vou pro feed, que é lá o perfil de vocês, né, que a gente está chamando aqui de vitrine para poder entender. Eu vou lá pro feed para ver o que mais tem de conteúdo sobre aquele assunto, né? E aí, como eu falei, eu não estou generalizando. Se você tem um feed também bonito, né, e tal, vai ajudar sim. Mas não é o determinante, na minha opinião, tá? O seu leitor, na minha opinião, ele quer um motivo para virar seguidor, tá? O leitor precisa de um motivo para comprar. Ele quer um motivo para se relacionar com você. É isso que o seu leitor está procurando. Né? É isso que a gente procura. A gente não sai seguindo, pelo menos não deveria, né? Sair seguindo todo mundo. Se ele cair num feed vitrine, que só tem chamada para ação, e eu gosto de usar os termos do marketing, mesmo que em português, porque a maioria são em inglês, né? Vocês sabem, para vocês já irem se acostumando e quando ouvirem fora daqui, saberem do que se trata, né? Então, assim, uma chamada para uma ação é quando você solicita que o seu leitor faça algo, né? No caso, eu estou falando de comprar. Então, nesse exemplo, é quando você chama ele para ele comprar o seu livro. Se ele cair num feed que só tem imagem do livro e link para comprar, cote do livro para comprar, e link para comprar, você e o link para comprar, compra, 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 compra. As chances dele comprar são mínimas. Pelo menos não em escala, sabe? E você precisa de escala para viver da literatura. Então, se eu não conheço esse autor ou o livro, pensem comigo, e a primeira coisa que eu vejo é a oferta da obra, vai ser muito difícil eu me atrair e decidir comprar. Até porque se eu estiver interessada em comprar já e não saber o que eu quero, né? Eu não estou falando daquele leitor que vai lá para comprar porque ele já tem um interesse. Eu estou falando dos que não têm interesse, tá, gente? Então, assim, leitor, né? Eu tô falando do leitor que não tem interesse, tá? Que ele entrou por um acaso, porque ele viu um post, etc e tal, e aí ele ainda não tem interesse de compra. Claro que se um leitor, mesmo que não sendo teu seguidor, ele já tá vindo porque ele tem um interesse, a propensão dele comprar é muito grande, né? Então, assim, até porque se eu tiver interessada em comprar, né, como eu estava falando para vocês, e não saber o que eu quero, eu vou realmente a uma loja, uma Amazon pesquisar o assunto que eu estou procurando. Certo? Porque lá vai me gerar o quê? Muitas opções e ofertas, né? Comparação de preço. Porque quando eu não sei, eu quero comprar, mas eu não sei o que comprar, é isso que eu faço. Não é? Com qualquer coisa. Vejam, vamos pegar qualquer coisa. Ah, eu vou num supermercado e eu sei que eu quero comprar, sei lá, um shampoo. Eu quero um shampoo para cabelos cacheados. Tô me lembrando aqui da minha última compra. Quero um shampoo para cabelos cacheados. Então eu vou no supermercado, quero comprar. Eu não sei qual que eu quero, eu não sei qual é a marca. Então eu vou olhar todas e vou comparar elas, qualidade e preço. Entenderam? É isso que me leva para uma vitrine, para escolher qualidade e preço, né? Agora, se eu tenho uma indicação, eu posso até não conhecer, mas eu já venho com uma indicação, opa, eu já vou lá, a minha comparação já vai ser menor. Eu até vou olhar os outros produtos para saber, e quem sabe na hora eu decida, entendeu? Mas eu tô mais propícia a comprar aquilo que já me indicaram. Então, por isso que é diferente, tá? Agora, se eu já tenho um interesse, eu vou lá e já pesquiso direto aquele produto, né? E eu só vou comparar se tiver mais de uma loja vendendo o mesmo produto para eu saber se
eu vou gastar mais ou menos, mas não que eu vou comparar com outros. Por quê? Porque eu tenho o quê? Interesse na compra, tá? Então, resumindo, se você cria conteúdo que atrai, né, mais leitores estarão dispostos a te seguir. Se você cria conteúdo de entretenimento, mais leitores estarão dispostos a se relacionar com você, compartilhar. E se você ensina algo, mais leitores irão salvar o teu conteúdo. Então, quando você for fazer um post de vendas, as chances dele vender, depois que você tiver, né, trabalhado bem os teus seguidores, né, e atraído, dentro desse contexto aqui que eu tô falando para vocês, quando vocês forem fazer um post de vendas, as tuas chances de vender é muito maior do que aquele autor que só fala para fazer uma oferta. Conseguiram entender? Deixando claro então, porque já estou vendo gente aqui confundindo. Eu estou falando de vitrine. De vitrine, aquele feed que só oferta. Ah, Simone, mas você falou no início de estética. Sim, porque segue a mesma lógica. Não é necessário para atrair e criar identidade que você mantenha uma estética engessada. É necessário que o conteúdo esteja alinhado à estratégia. Ele tem que servir a um objetivo. E você que está criando precisa saber qual é esse objetivo. Para chamar a atenção, precisa ser bacana. Precisa ser bonito, precisa ser ou divertido, né? Gente, tem memes, vou dar um exemplo aqui. Tem memes horríveis que viralizam. Porque atraem de alguma forma. Né? Então, assim, não necessariamente é bonito, né? Mas atrai pelo que ele está passando, pelo conteúdo. Entenderam? Então, eu vou finalizando para que a gente possa abrir para perguntas. O que vocês acharam? Podem fazer perguntas, podem comentar. Vamos lá. Dos seus ombros ou dos seus dedinhos. Hein, Mari? Acho que antes de aprender a criar conteúdo, antes de saber a diferença exata e não só a diferença, né? Assim, saber a diferença e saber produzir também existe diferença nisso, né? Então, antes de saber a diferença dos tipos de conteúdo, né? De qual o objetivo de cada um e saber produzir esse conteúdo para o teu leitor, porque vamos supor, quando eu produzo conteúdo aqui, os meus conteúdos, eles são voltados para os meus leitores, né? Conteúdo de um autor X, mesmo ele seguindo, né, essa opinião, né, e ele atraindo dentro desse escopo, vai ser diferente dos posts, dos conteúdos de um autor X ou de um autor Y, né? Por quê? Porque o público dele é diferente. Então, você precisa, antes de pensar, sabe, se matar para fazer um feed extremamente organizado, eu prefiro que vocês pensem e que vocês fiquem assim, muito foda, entendeu? Em produzir o conteúdo certo para os seus leitores para poder atrair em escala daqui a pouco, tá? Demora um pouquinho, como eu já expliquei em outros episódios. Às vezes a gente parece que a gente tá fazendo e ninguém tá vendo, ninguém tá olhando, mas estão, tá? Mas já tem gente olhando, gente vendo, gente observando, até que, né, parece um estalo, assim, né? E aí a coisa dá certo. É assim mais ou menos que funciona aqui nas redes sociais, né? No mundo digital, tá? Então, assim, antes de pensar e se matar em fazer um feed organizado, que dá uma trabalheira danada, entendeu? Perde esse tempo, não é perder, né? Investe esse tempo em produzir conteúdo, em testar conteúdo, entendeu? Porque esse é o momento, né? Quando você está iniciando e pensando na tua carreira agora, né? Como um profissional, né? E que você já se convenceu que para vender precisa do teu esforço,
né? Não basta só escrever um bom livro, você precisa comercializar ele, você precisa do teu esforço. Se você já compreendeu isso, agora, o próximo passo é você testar para aprender a fazer conteúdo. Ó, a Vicky tá falando. Sobre o feed. Ouvi dizer que postar demais um post novo prejudica o anterior. Eu também já ouvi falar isso, mas todos os cursos que eu fiz, e assim, eu confio nas pessoas com quem eu tô aprendendo, tá? Porque tem muitos cases de sucesso, dizem completamente o contrário, tá, Vicky? Então, eu sempre faço a seguinte análise. E aí, essa é a minha opinião também do que eu já testei aqui, do que eu testo na editora, do que eu testo aqui com os autores, do que eu testo comigo, tá? Vamos tentar, né, a gente tirar uma opinião sobre isso, aquilo que eu tava falando, tá? Existem pesquisas que dizem que você, nas redes sociais, roda o teu feed de notícia 3 vezes, em média, tá? Claro que tem gente que gira mais, tem gente que gira menos, mas assim, numa média de 3 vezes, tá? A gente tá falando aqui de posts orgânicos, do qual você, né, porque a gente nem começou a falar ainda de posts pagos, né, de anúncios, a gente tá falando de orgânico. Ou seja, a gente sabe que os algoritmos não entregam para todo mundo. Entregam para uma parcela bem pequena, né, dos teus seguidores. Correto? Se ele roda 3 vezes, né, em média, o feed, se você não postou naquele momento ali, próximo daquele momento em que ele abriu e ele está olhando, e muitas outras pessoas estão postando ao mesmo tempo, é possível que ele não veja o teu post. Certo? Então, assim, os tops aí do mercado em marketing digital, e o que eu aprendi, o que eu testei, dizem justamente o contrário. Inclusive que para quem está começando quantidade... Olha só, eu não faço isso, eu gosto de juntar. Então não é a minha orientação, eu só estou explicando para vocês. Gosto de juntar quantidade com qualidade e ir crescendo, né? Mesmo que às vezes possa ser um pouquinho mais demorado, mas com mais solidez. Essa é a minha opinião do que eu já testei aqui para os leitores. Mas hoje os gurus aí do marketing digital já estão dizendo que quando você começa, quantidade é melhor do que qualidade. Porque você tem uma lógica, tá? Por que eles dizem isso? Primeiro, para poder atingir cada vez mais, mas, né, quantidade não é a mesma coisa não é a mesma coisa. Você não vai ficar postando os mesmos posts o tempo inteiro, porque aí tu vai cansar o teu leitor. Não, é quantidade no sentido de coisas novas também, né? E de interessantes. Mas o que acontece? Por que eles estão dizendo que para quem está começando, quem vai começar nesse mundo, que ainda não se experimentou, não pegou a linha dos seus seguidores, né, ainda não está atraindo como gostaria, por que quantidade é mais importante do que qualidade até num primeiro momento? Porque você aprende fazendo, aprende errando. Você não tem como saber se o que tu tá produzindo vai se alinhando se você não postar. Então você tem que postar, olhar, dizer, não tá dando, então eu vou fazer uma coisa diferente. Isso aqui deu, então eu vou testar um outro nessa linha. Não deu, era aquele só lá mesmo naquele momento. Então você precisa ir produzindo, né, para ir poder alinhando, para ir poder ajustando, aprendendo, né, enquanto tá fazendo. Se você não faz, se você não vai lá e não posta e não cria conteúdo, você não vai aprender e você não vai também mostrar para os teus leitores, né, que você é uma pessoa que produz esse conteúdo e que vende e que é um autor e que escreve sobre esse assunto e que tem livros disponíveis para esse assunto. Você não educa, né, vamos falar assim para poder entender melhor. Você não educa a tua audiência, né, de que que você produz aquilo, que ela pode ir lá para consumir aquilo, porque vai ter bastante conteúdo para ela consumir. Entendeu? Mas tem gente, né, ainda que discursa que prejudica. Eu já testei e sou da opinião de que não, tá? Mas nem por isso, olhem só, nem por isso eu indico que vocês saiam postando
Não, entendeu? Eu acho que vamos equilibrar aí, vamos aprendendo, né? Postando, solidificando, aprendendo, mas não vamos deixar. O mínimo precisa ser feito, tá? O mínimo precisa ser feito. O mínimo é 1 por dia. Ah, flopei um dia. Ergue a cabeça e continua, entendeu? Até criar um hábito, um ritmo, se tornar mais fácil, né? Essa produção, ao ponto que não te incomode mais, né? Já seja algo que você consiga fazer com mais facilidade. E aí você vai aumentando. Ó, a Bruna falou aqui, ó, que quando posta no feed, o certo é esperar umas 4 horas para postar novamente, né? Porque assim o Instagram entrega, né, para um número maior de pessoas. Eu não sei afirmar se é 4 horas, eu até vou ver isso, tá? Mas tem, claro, você não vai ficar postando, tipo, vou chegar lá no meu feed agora, eu não tô falando isso, tá, gente? Quantidade, quando a gente fala de quantidade, não é um atrás do outro, né? Tudo precisa de planejamento, tudo precisa você... planejamento e objetivo, né? Por exemplo, não vai adiantar nada se você fizer 10 posts no dia, todos eles para atrair. Aí você atraiu, chegou no teu feed, ele já foi lá para atrair, aí não tem um outro conteúdo que para aprender, para que ele possa compartilhar, para que ele possa salvar. Não tem outras coisas para ele consumir. Então, assim, tô dando um parâmetro geral aqui, né? Aqui nessa 1 hora a gente não tem como aprofundar. Eu tenho como passar para vocês as ideias centrais, para vocês absorverem, entenderem diferenças, né? Olharem fora da caixa, já expliquei isso, e aí tentarem adaptar para a realidade de cada um de vocês, que é diferente também. A Vicky tá pedindo para mim repetir algo, mas eu não sei o que é, Vicky. Me diz o que tu precisa que eu repita, que eu... A Cris tá falando, assisti todas as aulas disponíveis do curso ontem, adorei o conteúdo. Ai, que bom, Cris. Pô, eu fico feliz do teu feedback, porque eu sei que você é uma pessoa que estuda bastante, né, que já fez outros cursos. Então, se você gostou, eu fico muito feliz. Ó, a Seginara tá falando conteúdo maravilhoso, né, Cris? Que bom. Olha só, Cris tá falando, a Vetota, eu li um livro seu em 2017 e nunca te esqueci, mulher. Que linda. Ó, a Seginara tá lembrando aqui, ó, que eu comentei no outro, né, no outro episódio do café, que os melhores horários são às 9 horas, às 12 horas, às 18 e às 21. Dessa forma, postar entre 10 minutos e 20 minutos antes desses horários para ele entregar para mais pessoas, tá? Ó, a Vicky tá falando, no meu IG os memes são o maior sucesso. Como eu faço eles venderem livros? Então, é que não é eles que vendem os livros. Lembra? Eu falei, ó, falei de uns 3 ou 4 conteúdos, tipos de conteúdo, né? O que atrai, os memes são conteúdos que atrai. Provavelmente o teu conteúdo de meme é um conteúdo para atrair. Então, depois que tu atraiu, ele vai a ideia é que ele consuma mais conteúdo teu. Então, ele vai precisar encontrar, né, aí no teu feed, né, ou nas tuas redes sociais, ele vai precisar encontrar conteúdos que despertem o interesse dele, né? Então, assim, ó, atraiu ele, aí agora, ó, fiquei interessado nesse conteúdo aqui desse livro, né? Fiquei interessado nessa história aqui, fiquei interessado nisso. Aí você vai, é o que a gente chama de esquentar a audiência, sabe? Proporcionar para ela um conteúdo que ela vai se tornando interessada, vai querendo, e aí quando você for fazer um post dizendo, olha, tem post de venda, quando você for fazer um post dizendo, olha, esse aqui é o meu livro, você compra ele aqui,
né? Esse aqui é o valor dele, tal, tal, tal. A pessoa já está interessada em comprar e aí ela vai lá e aí ela compra. Então não é o post do meme que vai fazer a pessoa comprar. O post do meme atraiu ela. Aí depois você tem que ter no seu conteúdo, ou, à disposição do seu leitor, outros conteúdos que vão fazer com que ela tenha um interesse na tua obra. Né? Você vai apresentar a tua obra para ela, você vai se apresentar para ela. Por isso que eu digo para vocês, ó, façam um vídeo de história de vocês. Por quê? Porque é importante. Né? A pessoa que é teu leitor, ela quer saber quem você é, da onde que você veio, como que você começou, o que você está escrevendo. Ela está se demonstrando interessada em consumir, né, o teu produto. Você e o autor, ele é muito ligado com o produto. Diferente de outros produtos que a gente nem sabe quem criou, né? O livro e o autor, eles são muito, muito próximos. Entendeu? Aquele leitor que vem a ser um leitor mais fiel, ele quer conhecer o autor e ele... Inclusive tem leitores que gostam de conhecer o autor para depois comprar o livro, né? Ou compra o livro e quer vir conhecer mais do autor. Né? Então, é nesse aspecto, entendeu? Então, assim, a gente não fica ofertando o tempo inteiro para não cansar, mas a gente tem conteúdos de oferta também. Esse conjunto, né, de conteúdo para poder atrair, conteúdo que eu falei, conteúdo que atrai, conteúdo que gera compartilhamento, conteúdo que gera salvamento, conteúdo que gera vendas. Né? Tem outros ainda, estou trabalhando com vocês esses 4. Que já é bastante, tá? Já dá um resultado bem legal. A Mari tá falando, tirou mesmo um peso. Assim. Ó, a Cris tá me falando aqui. Si, o que seria um conteúdo legal para divulgar o livro? Cris, você é a rainha da criatividade, né? Porque eu te acompanho, você é a rainha da criatividade. Você fez essa semana um conteúdo bem legal. Acho que foi essa semana ou semana passada. Desculpa aí se eu errei na data. Mas assim, você fez um conteúdo bem legal, né? O teu personagem assumiu suas redes sociais e isso gera interatividade, né? Interatividade. Não é necessariamente um conteúdo bom que gere vendas, mas veja, ao fazer esse conteúdo que gerou uma interatividade, você tinha que ter uma estratégia para vender o teu livro. Para junto com esse conteúdo que estava gerando uma série de interatividade, você poder ter aumentado as chances das pessoas comprarem o teu livro. Entendeu? O que eu quero que vocês entendam é que as coisas são interligadas. Se você fizer muito só de uma, ou se fizer só uma e não fizer a outra, você vai ter resultados que não são interligados. E aí é onde você vai ver, as pessoas engajam comigo, mas as pessoas não compram. As pessoas fazem isso, mas as pessoas não fazem aquilo. Por quê? Porque precisa interligar essa estratégia. Entendeu? Eu tenho que atrair e, ao mesmo tempo, usar essa atração para potencializar a venda, porque esse é o objetivo. E aí, para cada livro, para cada autor, não é assim, façam esse conteúdo aqui, entendeu? Para cada livro, para cada autor e para cada perfil de leitor, uma estratégia diferente. Ó, eu vou dar um exemplo aqui da... Eu vou dar um exemplo aqui do meu trabalho, tá? Em vez de citar outras pessoas, eu vou dar um exemplo aqui do meu trabalho. Que eu tô falando pra vocês. Eu não tô atraindo vocês aqui. Eu tô entregando muito conteúdo pra vocês bacana, mas isso é um conteúdo de atração. Eu tô atraindo vocês, e aí eu tô atraindo vocês como? Eu tô dizendo pra vocês, olha, eu vou estar ao vivo 3 vezes na semana, né? Pra conversar com vocês sobre estratégias, sobre entregando um conteúdo que eu estudo e que eu estudo com os melhores e que
eu já testei, já adaptei para a realidade do livro, já testei e funcionou. Isso faz com que eu atraia, certo? Tanto ao vivo quanto depois gravado. Eu, inclusive, atraio mais gravado do que ao vivo, por causa do horário em que eu me disponho, né, a estar aqui distribuindo conteúdo. Depois eu faço o quê? Depois eu, tipo, já que eu atraí, eu não posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Eu preciso, de fato, entregar um conteúdo que seja de valor para quem eu atraí. Por quê? Porque eu quero que as pessoas voltem a me consumir. Então, eu planejo o que eu vou falar com vocês de acordo com o que eu vejo que é importante para vocês, que vai fazer diferença mesmo num curto espaço de tempo, mesmo que eu não consiga aqui explicar mais, dar mais exemplos, ensinar mais aprofundadamente, né? Aí é no curso, ensinar mais profundamente, né? Mas eu consigo trazer para vocês um conteúdo que o pouco que vocês vão consumir aqui já vai fazer diferença. Opa! Olha só, meu segundo conteúdo estratégico. Então, assim, a Simone atraiu, agora eu sei que né? Aí agora eu tô falando eu sei no sentido de vocês que estão consumindo, né? Aí agora eu tô vendo, tá fazendo diferença realmente pra mim, é bem bacana ficar aqui discutindo com ela, conversando com ela e tal, então eu vou querer consumir mais dela, certo? Certo. Aí depois eu chego pra vocês e digo o seguinte, olha, vou abrir uma turma aqui de um curso pra vocês, onde eu vou ensinar tal, é tanto, tal, não sei o quê. Vocês não vão estar mais propensos a comprar esse curso? Claro que eu precisei dar um tempo, eu precisei amadurecer, eu precisei o quê? Conversar com vocês, falar pra vocês, né? Mostrar pra vocês que eu entendo, mostrar pra vocês quem eu sou, né? Contei a minha história. Por quê? Porque toda vez tá chegando leitor novo, então sempre tu tem que contar a tua história, a história do teu livro, né? Algo que é meio permanente, assim, espaçado para que aquele que já tá, né, não se cansar com o mesmo conteúdo, mas são conteúdos que você sempre vai ter que fazer. Então, assim, e aí você vai criando uma estratégia. Então, ao pensar o seu conteúdo, e Cristo é uma pessoa bastante criativa, ao pensar o teu conteúdo, eu acho que o que está faltando um pouquinho é você pensar estratégia, entendeu? Eu vou fazer isso, eu quero que resultado com isso? E teu resultado não pode ser só o engajamento, ele tem que ser a venda também, né? Principalmente quando as ações são maiores. Então, assim, ó, eu vou fazer isso daqui e eu quero esse resultado aqui. Então, assim, eu vou fazer um conteúdo durante um mês. Ok, então no final do mês, esse conteúdo aqui que eu fiz precisa gerar tanto. Senão, eu tô deixando de fazer algo. Se eu não levei as pessoas que estão em torno de mim comprar no final do mês, né, em 30 dias, um valor X de livros, né, consumir um valor X, ou seja, e-book, ou seja, livro, não, livro impresso, eu tô tendo um problema. Aí eu tenho que analisar o que está faltando de estratégia ali para eu poder impulsionar as vendas. Se eu tô atraindo, opa, então não é atração, atraindo eu tô. Bom, eu tô mantendo as pessoas consumindo, depois de atrair, elas estão ficando comigo porque elas estão gostando do conteúdo que eu tô produzindo. Então, beleza. Então, aonde que eu tô errando? Eu tô errando porque eu tô ofertando, não tô criando ofertas interessantes para elas em momentos estratégicos. Ou eu tô errando porque eu não tô tendo aquele conteúdo do meio, que é o conteúdo onde prende, gera o interesse na compra, quando eu for ofertar. Mas a minha estratégia não é a compra dentro de 30 dias, a compra todo dia, o que a gente chama do perpétuo. O meu interesse é a compra de uma pré-venda, de um lançamento que eu vou fazer. Aí tu vai espaçar a tua estratégia dentro daquele período até levar ao lançamento. Então eu vou fazer isso, porque o meu objetivo é que nesse lançamento eu tenha uma meta de vender tanto. Eu não alcancei, o que eu errei aqui? Para que no próximo que eu for fazer, eu corrija esse erro. Não tem muito jeito, o campo de batalha é o melhor aprendizado. Falei um montão, né, Cris? Mas foi boa a tua pergunta. Espero ter ajudado. Que delícia. A Bruna falando, melhor horário pra mim às 18. Mari, amei seu vídeo da tarefa do curso. Também amei. Eu também.
Cara, os mosaicos são um tormento mesmo, meu Deus. A Mari tá falando. Os conteúdos que mais acesso no meu feed são os que postei sobre a bariátrica. Aí eu penso, poxa, lê meu livro. Você deve ter em torno de você, e é normal, e é bem bacana também, tá? Não tô dizendo que não, mas você deve ter em torno de você muitas pessoas íntimas, né, também, né? Assim, muita família, muitas pessoas mais íntimas, mais próximas, e que aí o interesse sobre a tua vida é, né, é bacana. E quando você, e também tem o seguinte, tem uma questão de identidade de conteúdo, né? Então, quando você falou de bariátrica, pode ser que muitas pessoas, por exemplo, tinham curiosidade, ou já pensaram em fazer, e aí teve esse engajamento que você está falando, né? Mas aí, como o assunto não tem nada a ver com o livro, não vai te gerar vendas. Mas gera afinidade, tá? Não é um tipo de um conteúdo que você vai fazer sempre, porque sempre ele não é estratégico, né? Mas ele gera afinidade. Um grupo de pessoas ficou interessada naquele assunto que você propôs e se identificou com você, porque como você está falando de você, se identificou com você, sabe? Poxa, olha só, ela já fez, né? Talvez eu tivesse curiosidade de como é, ou talvez eu já tivesse pensado em fazer também. Então, me aproximei da Mari nesse sentido. Como ele não é um conteúdo relacionado diretamente com o teu livro, é com a tua pessoa, não é o tipo de conteúdo, né, que você tem que fazer com muita frequência, porque ele é meio desconecto, né? Mas ele tem um valor, que é de afinidade. Ó, a Cris tá falando, ó, ela só roda o feed uma vez. Então você consegue perceber tudo isso que eu tô falando, né? Tudo isso que eu tô dizendo. O povo que eu sigo tá lascado. Ó, a Cris tá falando, eu tenho uma paleta de cores focada na capa do livro que eu estou divulgando no momento. É uma estratégia, mas se você é uma autora que produz muito durante o ano, você não vai criar uma identidade. Com as cores, pelo menos não, né? Você pode criar com outros elementos que aí vão te ajudar e aí tá tudo certo. Mas com as cores, não. Com as cores você vai acabar não conseguindo criar uma identidade por causa do tempo, sabe, que tu trabalha elas. Para criar identidade com as cores, você precisa de um pouco mais de tempo. Ou quando vocês veem, né, o rosa e o azulzinho, que são as minhas cores, né? Rosa, azul, branco e o preto. O branco e preto são padrão, mas o rosa e o azul. Quando vocês veem o rosa e o azul, vocês não lembram de mim? Vocês já não... Tipo, é Simone? Porque vai marcando, vai marcando. Ó, a Tota disse que o pai dela tá na live. Tota, meu pai também tá na live. Oi, pai. O importante é a constância de postagem. Sim. Por isso, a Bruna tá falando, por isso que eu falei já em outro episódio, tá? Eu não sou... Por mais que se você for me perguntar, Simone, posto em quantidade, o que você acha, né? Que nem a pergunta que foi feita ainda há pouco. Devo postar em quantidade ou não? Se você tiver condições, eu vou orientar que sim. Tá? Por quê? Porque eu estou estudando isso, já houve uma atualização, né, do mercado nesse sentido, e os grandes cases já estão afirmando isso, eu já testei e é válido, tá? Mas eu não oriento isso para os meus alunos que estão começando e que ainda não sabem, não é que não sabem, né? Ainda não têm a experiência do conteúdo alinhado ao seu público.
tá? Porque vai começar a fazer muito, 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 é bom porque aprende, né? E vai alinhando, mas se ele não tiver consciência ainda de alinhar, ele não saber analisar, ele vai continuar fazendo muito, muito, muito e vai ser um esforço muito grande sem um resultado mínimo, né? Então, o que eu oriento? Eu oriento primeiro, você precisa chegar num patamar de postar todos os dias. Ah, eu ainda não consigo. Então, você vai definir, você vai postar quando? Nas segundas, quartas e sextas? Entendeu? Para daqui a pouco você conseguir na segunda, terça, quarta e sexta. Olha aqui a temporada do café. Não ficou mais fácil nessa temporada que eu determinei, segunda, quarta, sexta? Eu posso até não conseguir fazer em alguns momentos, né? Quando a internet aqui tá ruim, quando eu tenho um problema técnico e tal. Isso é algo que foge, né, do nosso controle. Mas não ficou mais fácil para vocês que me seguem, que vocês já sabem, olha, na segunda, na quarta e na sexta tem café com a Simone. Vocês podem até também não conseguir estar presentes aqui, né? Depois vocês vão assistir gravado e tal, mas fica mais fácil para vocês essa organização. Vocês vão se alinhando comigo. Entendeu? Então, assim, postar com constância é importante, tá? E aí você precisa saber o teu ritmo. Então, assim, eu consigo já postar todos os dias? Esse é o nosso objetivo. Postar pelo menos, ter um post pelo menos todos os dias, tá? Mas eu não consigo ainda. Então, quantos dias eu consigo? É 2? Então eu vou determinar. E sempre naquele dia vai ter post novo. Entendeu? E aí você avisa a tua audiência, sabe? Avisa no stories, avisa ela, olha, vamos supor, toda segunda-feira tem post novo no meu feed. E aí, vai lá no stories e aí fala, ó, amanhã tem post novo no meu feed. Sobre tal assunto, entendeu? Leva as pessoas a entenderem que você está postando naquele dia. Aí depois você começa a postar mais, até que aí você tem, né? Você chega no nosso objetivo, que é ter um post todos os dias. Mas você precisa dizer, sabe, ter frequência e constância, né? É quase a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença. Sim, é preciso ter planejamento. Sem planejamento, você pode ser a pessoa mais organizada do mundo, vai chegar um momento em que você vai flopar. É muita informação, né? Vai chegar num momento em que você vai errar, né? Você já não vai mais saber o que você fez, o que está precisando fazer, o que está faltando. Planejamento é a alma do negócio. Tá perfeito, Cris. A Cris tá falando. Eu faço um post por dia no feed, um Reels e apareço nos stories. De vez em sempre. Perfeito. É esse o objetivo. É esse o objetivo. Entendeu? Então, se tu já estás nesse patamar, tu já pode subir um pouquinho mais, né? Agora tu precisas saber analisar o conteúdo que você publica. Para criar aquele tipo de estratégia que a gente estava falando ainda há pouco. Para poder potencializar já o que você faz, visando um resultado melhor. Entendeu? Eu vou fazer essa ação aqui, então como que eu vou potencializar ela para gerar um resultado melhor? E teu resultado pode ser só audiência, tá? Eu tô falando aqui de vendas e vendas porque o nosso objetivo é viver da escrita, mas dentro do viver da escrita tem uma série de coisas, né? Então, assim, dependendo de determinadas ações, pode ser só a audiência mesmo, só a atração, né? Só atrair, só gerar interesse e tal. Mas é isso, se você já chegou nesse patamar, eu acho que tu pode dar um passinho a mais, que é esse de identificar e começar a criar campanhas, sabe? Começar a pensar os posts não mais como individualizados, mas pensar eles numa forma de transformar, não para o leitor ele continua vendo daquela forma com que você apresenta hoje, mas você alinhar eles de uma forma que você transforme eles numa campanha que vai te gerar um resultado diferente no final dela, sabe? A Vicky tá perguntando, marcar pessoas ajuda ou atrapalha? Pode ajudar e pode atrapalhar.
entendeu? Eu fiz um episódio sobre isso, dos erros. E um dos erros é ficar marcando as pessoas das quais elas não têm interesse sobre aquele assunto, das quais elas se sintam invadidas, sabe? Tipo, as pessoas me marcam, nem me conhecem, me marcam em sorteio, me marcam em coisas aleatórias. E tipo, não me conhece, não fala comigo, não produz o meu conteúdo. Então é esse o sentimento que as pessoas vão ter quando você marcar também. Então assim, eu marco, vamos supor, eu fiz um post da Mila, indicando os livros da Mila, eu fiz um post indicando, né, ela fez um depoimento lindo pra mim, então eu postei o depoimento dela. Aí eu marquei ela, por quê? Porque ela é a pessoa interessada naquele conteúdo que eu disponibilizei. Entendeu? Eu fiz um tempo atrás um post sobre as antologias, quando a gente estava lá no concurso. Eu marquei as pessoas das antologias, dos autores das antologias, por quê? Porque eles são diretamente ligados com aquele conteúdo. Tá? Agora, se a pessoa não for diretamente ligada com o conteúdo, não marca, porque você está correndo o risco de ser invadindo o espaço dela, sabe? Pensa sempre em você. Não faça para os outros o que você não quer que façam para você. Então pense em você. Você gosta quando as pessoas te marcam aleatoriamente? Bom dia, o horário da postagem interfere? Interfere, Lia. Não é que interfere no sentido de estragar toda a estratégia. Não é isso. É que se você publicar nos horários de pico, em torno de 10 a 20 minutos antes, para as redes sociais, né, o algoritmo já está entregando quando chegar no horário de pico, vai potencializar um pouco mais a tua entrega. Entendeu? Tem mais gente na rede consumindo, né? O algoritmo está trabalhando numa velocidade maior, ele vai entregar mais, você já vai estar no pico, então é essa a diferença, tá? Agora, eu deixo de postar porque passou do horário? Não vai interferir na estratégia como um todo, entendeu? É que você pode potencializar mais se você fizer nos horários de pico. A Vicky a Cris tá falando, ó, eu acho chato marcar. Uhum. Ó, Vicky, agora você falou outra coisa. Você falou assim, ó, eu tenho muitos parceiros, mas também não gosto muito. Mas aí você pode alinhar com os parceiros. Se você tem parceiros, você pode alinhar com eles, entendeu? Você pode criar uma estratégia com eles. Você pode dizer, olha, eu vou criar esse conteúdo. Eu vou criar o conteúdo uma vez por semana que eu gostaria que vocês pudessem me ajudar a compartilhar eles. Posso marcar vocês? Aí você alinha com eles, entendeu? Aí, se for o caso, se você já estiver bem planejado, você pode até botar os conteúdos. Olha, é esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo. Eu posso marcar vocês? Aí as pessoas, me marca nesse, me marca naquele outro. Pode me marcar em todos. Aí você pode, né? Você alinhou com eles, inclusive eles vão até, na hora que você marcou, eles vão até ir lá, vão comentar, por quê? Porque eles já sabem, já foi alinhado com eles, né? É algo que eles vão estar te ajudando, então é diferente. Aí você potencializa uma ação, né? Você já escolhe, já planeja os conteúdos que vão gerar aquilo que você quer e alinha com eles, porque eles são parceiros. Eu quero contar uma história pra vocês, mas eu vou dizer pra vocês assim, eu sou tímida e, cara, eu rio quando eu tô nervosa, entendeu? Mas eu preciso fazer essa tarefa e eu quero que vocês conheçam a minha história e que vocês podem rir aqui no comentário também. Então eu vou começar a contar pra vocês, se no meio do caminho eu rir, eu vou parar e aí eu volto, entendeu? E conto de novo. Transforma isso numa coisa boa e não numa coisa ruim. Quando eu lancei o meu livro, eu tinha não tinha Instagram ainda, né? Então, assim, era só Facebook. E aí eu tinha uma comunidade no Facebook. E aí, a minha personagem, um dia foi a minha personagem feminina e outro dia um personagem masculino. Ele invadiu a comunidade para as pessoas fazerem perguntas para eles e eles poderem responder tudo o que eles quisessem saber, na visão deles. Também foi bem bacana, teve uma aceitação bem legal, uma interação bem legal. Mas aí já era com um público, né, que já estavam ali pelo interesse no livro, né? No livro, no conteúdo, em mim, né? Porque já era um grupo fechado, né? Assim, as pessoas vão pro grupo já pelo interesse
Já eram pessoas mais interessadas, mas assim, rodou muito, eu vendi bastante. Planejamento de conteúdo e agenciamento de posts ajudam muito a quem não tem tempo. Não é nem só para quem não tem tempo. É o nosso objetivo, né? A gente vai aprendendo a se planejar. Não adianta eu chegar para vocês, para alguns pode dar certo, mas não adianta chegar para vocês e agora vocês têm que fazer isso. Não, eu tenho que levar vocês a construírem essa rotina para que a gente chegue lá, entendeu? Eu quero que a gente chegue num patamar que a gente vai parar um dia na semana para fazer conteúdo. Pro mês inteiro. Entenderam? Porque aí vai tornar leve. E aí vocês vão ter tempo para pensar em outras coisas. Que também tem outras coisas para pensar, para viver da escrita. E quando eu falo de planejar conteúdo para um mês inteiro, não é só saber o que você vai postar. Não é saber o que você vai postar, é produzir o que você vai postar e é agendar já os posts para você ficar livre. Né? Para você acordar no dia e ele já está publicado. Olha, conteúdo nunca é demais. Pensem assim, tá? Conteúdo nunca é demais. Porque aí a gente vai entrar de novo naquela discussão da quantidade. Então, assim, se a gente está dizendo, se os grandes cases, né, de sucesso aí estão afirmando, tá, que quanto mais, melhor, que quantidade é bom, não deixou de ser ruim, é bom. Então, assim, conteúdo nunca é demais. Ele só... O que pode acontecer é que se ele não tiver alinhado a uma estratégia, você vai estar produzindo e talvez não vendo um resultado que você espere. Então, você só precisa saber analisar o que você está produzindo, inserir ele dentro de uma estratégia para poder conseguir mensurar um resultado, né? E aí toca a ficha, tá? Carrossel é bacana, tá? Podem fazer carrossel. Sempre equilibrando, né? Não vai fazer só carrossel. Mas assim, carrossel é bacana e o Instagram entrega mais. Quando é carrossel do que quando é post único. Edson Writer. Minha querida, neste tempo de pandemia, depois de 10 anos trabalhando em meu futuro best-seller, eu finalmente consegui uma pessoa para fazer a revisão dele. Foi indicada por uma grande amiga. Meu sonho de consumo, Simone. Porém, eu não a conheço pessoalmente. Simplesmente confiei. Devo pedir prazo, fazer contrato? Para revisão do livro? Sim. O contrato não é necessário. Assim, geralmente a gente não faz. Tá? Existe uma confiança e o próprio fator de você estar mandando o livro para ela, você tem um registro que você mandou, se caso, né, for uma pessoa de má fé, que você mandou o livro e tal. Então tá bem tranquilo nesse sentido. Mas prazo, sim, né? Você vai ter que dizer para ela, olha, meu livro tem tantos caracteres, dá tantas laudas, né? Combinar com ela qual é o preço da lauda e aí ver com ela quanto tempo ela vai levar. Eu vou levar 1 semana, eu vou levar 2 semanas para fazer, para que você possa se organizar também e poder cobrar dela. Se começar a passar muito tempo, né? Você poder intervir. Então, chegamos ao final de mais um café com Simone Fraga. Hoje falamos sobre as ferramentas. Hoje nós falamos sobre a diferença entre identidade e vitrine, né? Voltado principalmente para o Instagram. Conceituamos esses 2 itens, né? E discutimos sobre as estratégias que possam potencializar as nossas postagens no dia a dia. Quero aproveitar para convidá-los a participarem do meu canal no Telegram, tá? Basta entrar no aplicativo, digitar Chega de Desculpa. Por lá eu mantenho vocês informados da programação, tanto aqui do canal quanto das novidades da Qualis Editora, né? E eu distribuo o conteúdo com frequência. Na verdade, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, que eu não estou conseguindo distribuir, tá, conteúdo lá, mas eu tô planejando e a gente vai voltar com tudo. Então, assim, não deixem de entrar, porque daqui a pouquinho aquilo lá vai ferver também, tá? A Bruna tá dizendo que agora ela quer a caneca. Meu Deus, vai fazer motim. Então, você acabou de participar do Café com Simone Fraga. Até o próximo. Desejo ótimas leituras e uma boa escrita e um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, gente!